Apesar de ficar mais do que claro que a intenção do autor de Berserk sempre foi construir a relação amorosa do Guts com a Casca, mesmo assim tem muitos fãs da obra que gostaria que o Guts ficasse com uma outra personagem, que é a Farnese. Mas por que tem tanta gente que gostaria que o Guts ficasse com a Farnese? Qual é a história por trás disso? Ela merece ele? Ele merece ela? Nesse vídeo eu vou contar tudo isso pra vocês. Mas antes de tudo eu queria saber o que você acha disso. Você acha que seria uma boa o Guts ficar com a Farnese ou não? Fala pra mim aí nos comentários porque eu fico meio curioso pra saber a opinião da galera sobre isso. Também aproveita para deixar o like no vídeo porque ajuda muito no desempenho dele aqui na plataforma. E se inscreve no canal para receber muito mais vídeos de Berserk e de outros animes e mangás. E também é importante dizer que eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal falando sobre o relacionamento do Guts com a Casca. E caso você tenha interesse, é só ficar até o final desse vídeo aqui, porque eu vou pôr nas telas finais um redirecionamento para você clicar e ir direto para esse vídeo falando do Guts com a Casca, beleza? Então pode curtir esse vídeo até o fim sem problema nenhum. Mas enfim, bora entender um pouco sobre essa coisa toda do Guts com a Farnese, que na verdade é uma relação meio complexa e até doentia em certo ponto, como quase tudo em Berserk, né? Bom, primeiro de tudo, bora entender um pouco melhor sobre a Farnese, já que o sentimento nisso tudo parte dela, e é importante entender a mente dela. A Farnese vem de uma família que, apesar de muito rica, é também muito disfuncional, já que nem o pai nem a mãe dela eram presentes, e a Farnese acabou desenvolvendo alguns problemas mentais por causa da solidão. A Farnese acabou construindo um pequeno monstro dentro dela, e acabou se tornando uma sadomasoquista e piromaníaca. E para chamar a atenção do pai, ela cometeu vários atos de rebeldia, como maltratar servos, incendiar a própria casa e várias outras coisas. Sem saber o que fazer com a filha, o pai da Farnese mandou ela para um convento, e depois mexeu uns pauzinhos para ela entrar numa ordem religiosa chamada Cavaleiros das Sagradas Correntes de Ferro, uma ordem da qual ela se torna comandante. Só que nessa ordem a Farnese acaba alimentando ainda mais o monstro interior dela, já que essa ordem executa uma inquisição que tortura e queima hereges. A Farnese fica fascinada com tudo isso, e o fascínio dela com a parada é tão grande que ela chegava a se autossatisfazer pensando nas fogueiras, se é que vocês me entendem. No fundo, a Farnese era uma pessoa perdida, que não via grandes propósitos na sua existência e nem via em si a força necessária para viver. E então ela abraçou a sua própria fé como uma verdade absoluta e uma força para viver. E para ela isso era muito bom, já que exercendo a sua fé, ela ainda podia colocar para fora os seus desejos mais insanos. Mas depois de alguns anos, os Cavaleiros das Sagradas Correntes de Ferro começaram a receber vários relatos de coisas macabras que estavam acontecendo. E esses relatos levavam a um homem que ficou conhecido como Espadachim Negro. E então, a Farnese, vendo o Espadachim Negro como um opositor à sua fé, começou a caçar ele com toda a gana que ela tinha, ao ponto de ficar obcecada por ele. Quando a Ordem da Farnese finalmente consegue pegar o Guts e ela tem a chance de conversar com ele, o Guts levanta questionamentos sobre a fé dela, o que deixa a Farnese furiosa. Mas ao mesmo tempo, enquanto flagela ele, ela parece desenvolver uma certa excitação por ele. Na noite do mesmo dia que ela interroga o Guts, a Farnese se autoflagela, o que depois é revelado como sendo um ato de expiação por ter se sentido excitada pelo Guts e pela tortura, e também como sendo um ato de prazer porque ela mesma gosta da dor da autoflagelação. O Guts acaba nocauteando ela para sequestrar, e o interessante é que ele parece sentir um calorzinho por ela também, já que admitiu que achou ela bonita. E bom, o Guts sequestra a Farnese para conseguir fugir dos cavaleiros, mas como já é noite, as criaturas vêm para pegar ele. Então, pela primeira vez, a Farnese tem esse contato com o sobrenatural, e ela fica completamente chocada com tudo que vê. E enquanto luta com essas criaturas, o Guts o tempo todo protege ela também. Nesse momento, a Farnese sente a fraqueza da sua fé, que era o pilar da vida dela, já que diante daqueles monstros todos ela fica impotente. Depois que tudo acaba, a Farnese já olha pro Guts com um olhar diferente, e ela começa a sentir coisas que se misturam entre atração e adoração, o que dá início ao próximo sentimento que ela vai ter por ele.
Só que enquanto ela se sente cheia de atração e dúvida por causa do Guts, ela acaba sendo possuída por um espírito maligno e tenta seduzir o Guts de uma maneira bem sádica. E depois que a possessão acaba, a Farnese fica com uma vergonha e um ódio muito grande, ficando completamente surtada e desejando mais do que nunca destruir ele. O destino deles dois acaba se cruzando de novo em Albion, quando Guts está atrás da casca e a Inquisição acaba ficando no meio. Nessa fase em Albion, a Farnese já estava muito perturbada e com muitas dúvidas sobre a fé dela, mas isso tudo acaba desmoronando de vez quando ela de novo se vê no meio de um perigo que a fé dela não ajuda a solucionar. E enquanto ela se vê completamente impotente e indefesa, vê o Guts sabendo exatamente o que fazer e enfrentando aquele terror com as suas próprias forças. E é nesse momento, quando Guts faz ela empunhar a tocha para enfrentar os espíritos malignos ao invés de rezar, que a Farnese tem a maior lição da sua vida, sobre ter que pela primeira vez fazer alguma coisa com as suas próprias forças, sobre ter finalmente um mérito em alguma coisa que faz. Depois disso, a ficha da Farnese finalmente caiu, e ela entendeu que tudo que ela acreditava era uma farsa, e que ela tinha que encontrar a sua própria força e objetivo para viver. Ela então abandona a ordem, vai atrás do Guts e pede para seguir ele, com o objetivo de encontrar suas próprias forças. A partir desse momento, o Guts se torna para Farnese uma espécie de guia, mesmo ele não querendo ser. Ele se torna para ela uma figura de inspiração e também uma figura de desejo. Depois disso, acontece realmente muita coisa, galera, e o grupo do Guts acaba passando por muita coisa juntos. Então, se eu for citar cada momento pequeno aqui, o vídeo ia ficar gigantesco. Mas o que é importante a gente pontuar é que a Farnese acabou recebendo o papel de ser uma cuidadora da casca. Essa era a função principal dela no grupo. Isso acabou sendo muito conflitante para a Farnese, porque cuidar da casca é o que torna ela útil no grupo. Ela quer fazer isso com excelência, e ela acaba até gostando muito da casca também, desenvolvendo um amor meio fraternal ou maternal por ela. Só que por outro lado, a Farnese tem muito ciúme e inveja da casca, já que sabe que o Guts gosta dela. Inclusive, tem uma cena até meio engraçada onde a Farnese se revolta completamente com a casca depois de o Guts quase morrer para resgatar ela. Nessa cena, a Farnese fica puta da vida com a casca e só falta bater nela, reclamando que a casca tem sorte de ter o Guts e não valoriza isso. Mas o que é muito interessante na Farnese é que, apesar de todos os sentimentos dela, ela passa por cima deles em prol do bem do Guts e da própria casca. Quando ela entrou na mente da casca junto com a Shirk para trazer a consciência dela de volta, ela teve acesso a todos os sentimentos da casca pelo Guts e ficou meio mal com algumas coisas, mas mesmo assim ela fez de tudo junto com a Shirk para trazer a consciência dela de volta. E outro momento em que a Farnese atropela completamente os sentimentos dela pela felicidade dos dois é quando ela tenta ajudar a casca a se aproximar do Guts. Com certeza, estraçalha o coração dela ver os dois juntos, mas mesmo assim ela vai lá e tenta ajudar na reaproximação deles. E parando para pensar aqui, no vídeo em que eu falo sobre a relação do Guts com a casca, eu menciono sobre como o Guts, mesmo gostando da casca, faz de tudo para aproximar ela do Griffith. E parando para pensar, a Farnese faz exatamente a mesma coisa aqui. Ou seja, ela e o Guts são muito mais parecidos do que a gente poderia imaginar, né? E bom, até aqui, esses são os principais pontos da história da Farnese com o Guts. Com tudo que eu disse, dá pra ver que a história desses dois é bastante sombria em alguns aspectos, principalmente levando em conta o início, quando a Farnese estava toda doidona lá. A Farnese acabou desenvolvendo pelo Guts um amor ideal, onde ele representa um símbolo tão importante na vida dela que isso acabou se tornando uma paixão. É complicado saber até que ponto isso é puramente platônico ou é um amor de verdade, mas o que a gente pode dizer com certeza é que a Farnese tem um sentimento muito forte pelo Guts e gosta dele de verdade, já que além de ter ele como uma fonte de inspiração na sua vida, está disposta até a passar por cima dos seus próprios sentimentos para fazer o que ela acha que é melhor pro Guts e pra casca. Eu tenho um pouco de pena da Farnese, sinceramente, e eu acho que ela é uma das personagens mais altruístas desse grupo, pelo menos do ponto de vista sentimental. Bom, muita gente acha que na verdade o Guts deveria ficar com a Farnese ao invés da casca, já que enquanto a casca já gerou bastante decepção e também um monte de trabalho e sofrimento pro Guts, a Farnese, apesar de ter caçado ele lá no início, depois de ter descoberto a verdade, só fez o melhor possível pelo Guts. Mas e você? O que você acha disso tudo? Você acha que a Farnese é mesmo a melhor escolha pro Guts?
Acha que ela merece mais ele do que a Casca? Acha que o Guts merece a Farnese? Comenta aí as suas opiniões, porque eu tô bastante interessado em saber. Também deixa o like no vídeo se você não fez isso ainda. Compartilha esse vídeo com algum amigo ou amiga que seja fã de Berserk e se inscreve no canal se não for inscrito ainda para receber muito mais vídeos de Berserk e de outros animes e mangás. Agora vai estar passando aí na sua tela o vídeo onde eu falo sobre o relacionamento do Guts com a Casca. É só clicar e ir direto para lá. E também vai estar passando alguma outra coisa que pode interessar você. Valeu demais para todo mundo que ficou até aqui e até a próxima, galera!